Falando agora do que passou, o fim da temporada 2021 foi melancólico para o Flamengo, né? O time acabou sem títulos e, por enquanto, ainda sem técnico pro ano que vem. Não, não e não. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Gol! Verdão! O Clube Atlético Paranaense com 9 dedos na decisão da Copa do Brasil. 2021, um ano que o sucesso virou as costas para os rubro-negros. Claro que aqui falamos do calendário do futebol, porque o bi brasileiro conquistado em fevereiro é referente a 2020. Bicampeão brasileiro! Nessa temporada, 2 vice-campeonatos e a eliminação na semifinal da Copa do Brasil chacoalharam o Flamengo. E nem adianta lembrar que o time foi tricampeão carioca e bicampeão da Supercopa. Pouco, parco, pro time que tem, pro investimento que tem, foi pouco. Uma palavra, falta. Falta alguma coisa ali realmente para dar liga. Frustração, porque a gente estava com muita expectativa. Renato Gaúcho no fim, Rogério Ceni no início. Eu não teria trocado o Rogério pelo Renato naquele momento. Sei que o ambiente dele não era dos melhores, que ele é difícil, que havia uma questão de relacionamento no vestiário, tudo isso. Agora, para trocar o Rogério, o time era arrumado com ele. Eu acho que o Rogério não foi abraçado pelo torcedor, mesmo tendo sido campeão brasileiro, da Supercopa, campeão estadual. Ele não conseguiu uma conexão com o torcedor do Flamengo. Num ciclo de 2 anos, 2 treinadores brasileiros sucederam 2 treinadores estrangeiros, o campeoníssimo Jorge Jesus e o meteoro espanhol Domenech Torrent, que passou em 2020 com barulho e pouco brilho. Tanto o Rogério quanto o Renato, que trabalharam esse ano, sofreram com comparações com Jorge Jesus. Volta Jorge Jesus. Rogério Ceni ganhou a Supercopa, o Carioca, classificou em primeiro na fase de grupos da Libertadores e dirigiu o time até o mês de junho no Brasileirão. Quando ele saiu, a equipe estava em 11º lugar, com 2 partidas a menos. Rogério Ceni não é mais o técnico do Flamengo. O substituto, Renato Gaúcho, começou de forma avassaladora. Uma sequência de goleadas lembrou o Flamengo que vencia e também jogava bem. Começou bem, terminou muito mal. É um sentimento de um desconforto muito grande, que a gente esperava um Flamengo bem superior, mas o Renato não teve pulso para segurar o número de craques que existe no Flamengo. Sabíamos que ia perder tudo, mas vamos acompanhando até o final. A imagem que ficou foi: o Flamengo não fracassou com o Renato Gaúcho, fracassou por causa do Renato Gaúcho. E o Renato estragou tudo. Em 6 meses ele acabou com o time do Flamengo. Há a parcela do Renato, mas há também a parcela da diretoria, que vai completar seu 3º ano com 5 treinadores. A única diretoria acertou foi um tiro no escuro, que foi o Jorge Jesus, que não havia nenhum estudo, nenhum projeto, nenhuma estratégia de contratação do Jorge Jesus. No Brasileirão, os 71 pontos garantiram um 2º lugar, que jamais teve chance de virar primeiro. Empates com o América Mineiro e Atlético Paranaense, sofrendo gols nos últimos lances das partidas. Contra o rebaixado Grêmio, derrota no Rio e empate em Porto Alegre depois de estar vencendo por 2-0 com um jogador a mais. Esses resultados minaram qualquer chance de brigar com o campeão Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil, tudo foi bem até a 2ª partida da semifinal, quando o Atlético Paranaense atropelou o Fla no Rio. E na Libertadores, derrota na decisão para o Palmeiras em Montevidéu por 2-1 na prorrogação. Certamente, a pancada mais doída e sentida entre todas. E se 2021 não ficará marcado pelas conquistas mais importantes, pelo menos esse ano serviu para os torcedores voltarem ao Maracanã e se reconectarem novamente com o time.
Os 3 últimos jogos no estádio foram pelo Brasileirão e a média de público foi de 46 mil pessoas. A torcida do Flamengo tem uma conexão muito importante com esses jogadores, porque foram multicampeões, né? São bicampeões brasileiros, campeão de Libertadores. Ao longo de 75 jogos, por 5 campeonatos diferentes, alguns números individuais merecem destaque. O artilheiro pelo 3º ano seguido foi o Gabigol, mesmo atuando em apenas 60% das partidas do time. Michael, de reserva, a protagonista, marcou 19 gols e deu 10 assistências. Um golaço de Michael! Vitinho, mesmo bastante contestado, teve a melhor temporada dele no clube, com 14 gols e 15 assistências. Num ano recheado de frustrações, houve também muitos problemas fora de campo. O Renato, assim como o Rogério, mas principalmente o Renato, pegou uma fase de muitas lesões. Ele passou o Campeonato Brasileiro praticamente inteiro sem usar o time titular. A Arrascaeta jogou menos de 13 jogos no campeonato. Bruno Henrique jogou pouquíssimo, Gabigol jogou menos da metade do campeonato. Esse time aí, que disputou contra o Palmeiras a final da Libertadores, não entrou em campo em nenhum dos 38 jogos do Brasileirão. Importante destacar que um titular absoluto foi embora. Gerson saiu para a França e o clube trouxe 3 nomes com experiência: o zagueiro Davi Luiz, o meio-campo Andreas Pereira e o atacante Kennedy. Não adianta ficar falando aqui que a gente está tendo um desgaste muito grande jogando há 3 dias, que todo mundo vai falar amanhã que é mais uma desculpa que eu estou dando. Mas a realidade é essa: o desgaste é muito grande, a gente não tem tempo para treinar, a gente muda algumas peças justamente porque os jogadores estão esgotados. O Flamengo teve uma temporada de muitas lesões, né? De perda de jogadores importantíssimos em momentos cruciais. 2022 está aí e a próxima temporada já vai começar com uma novidade relevante: o futuro técnico. Ontem, os dirigentes do clube embarcaram para Portugal. Além do obrigatório nome de Jorge Jesus, que será o primeiro a ser ouvido, Paulo Fonseca, tricampeão ucraniano com o Shakhtar e que dirigiu a Roma nos 2 últimos anos, Paulo Sousa, atual comandante da seleção polonesa, e Carlos Carvalhal, técnico do Braga, seguem no radar do Flamengo. Seja lá quem for o escolhido, sabe que a pressão será imensa para trocar o não pelo sim.